Oi, meus queridos irmãos, boa noite. Que alegria poder estar aqui de novo com vocês nesse trabalho de estudo da obra da nossa irmã Joana de Ângeles. Eu fiquei aí 2 semaninhas afastadas, né? E o nosso irmão Lacerda fez o estudo para nós. Foi muito bom poder ouvi-lo, poder vê-lo, né? Esse tempo nosso de distanciamento foi bom para matar as saudades dele e ao mesmo tempo nos banhar de tanto conhecimento, de tanto esclarecimento e da forma tão carinhosa com que o nosso irmão Lacerda sempre fala da doutrina espírita. Então foi uma bênção para a vida de todos nós. E hoje eu retomo então esse estudo, agradecendo aí as boas vibrações que eu recebi de todos. O Lacerda colocou para vocês que eu estava aí adoentada, agora estou bem, graças a Deus. E vamos continuar com a nossa tarefa em nome de Jesus. Então, retomando aí, nós estamos estudando o livro Seja Feliz Hoje. A lição que a gente retoma hoje é a lição de número 18. A lição de hoje, Joana, vai falar, o título é Irmãos Invisíveis. A primeiro momento, quando a gente lê essa lição, parece-nos que Joana vai falar dos irmãos desencarnados, né? Primeira impressão que dá quando a gente lê o título. Mas Joana vai trazer aqui, meus irmãos, um aspecto que ele é muito importante para as nossas reflexões. Num momento como o que a gente tem vivido, um momento social que eu digo, né? Pensar sobre isso é de uma delicadeza da nossa irmã que retrata e que diz para nós mais uma vez o zelo com que a nossa irmã Joana tem nos orientado no caminho do aperfeiçoamento espiritual. A mensagem dela desta noite é uma mensagem de tomada de consciência e de reflexão muito íntima. Cada qual terá que fazer suas reflexões acerca do tema e empreender esforços para vencer essa nossa tendência, porque é preciso agir de forma diferente. Então, a mensagem de hoje, ela traz para a gente um cunho da prática do Evangelho. Traz para a gente hoje a retomada daquilo que Jesus já nos ensinou há tanto tempo, que seja do amor ao próximo, da necessidade que nós temos de enxergar o outro como nosso verdadeiro irmão, da necessidade que nós temos de entender que a vida física é para nós laboratório de aprendizado e que o aprendizado se faz à medida em que nós vivermos juntos do outro, compreendendo, amando, principalmente servindo. Então, a irmã Joana, ela traz para a gente hoje esse entendimento de que os irmãos invisíveis a que ela vai se referir aqui não são os nossos irmãos desencarnados, aos quais nós costumamos designar assim por não os vê-lo, né? Os que não têm a capacidade mediúnica para tal. Ela vai falar dos irmãos que estão do nosso lado, convivendo conosco, no nosso cotidiano, e que a gente não enxerga. São invisíveis aos nossos olhos. Olha como que é sutil e delicado o tema de hoje. Eu mais uma vez sugiro que vocês façam a leitura dessa obra, dessa lição, a cada lição que a gente vai estudando. É importante que você leia e retome suas reflexões, né? Não há palavras nossas que vá retratar
pureza da mensagem que Joana traz. E que vocês possam, então, depois refletir sobre tudo isso. Ela começa então, meus irmãos, vamos lá então aos nossos estudos, ela começa colocando que o prazer da vaidade humana, em sua cegueira, gerou o preconceito vão. Quando ela fala aqui da questão do preconceito, ela começa a abrir uma estrutura muito íntima dentro de cada um de nós, porque é preciso primeiro que o indivíduo reconheça que é preconceituoso, que existe dentro de si padrões instituídos pela sua vivência, pelas suas estruturas morais, que o fazem agir dessa ou daquela forma em relação a outra, em relação à sociedade, à vida como um todo. Então ela coloca que essa vaidade humana gerou esse preconceito vão e que isso vem desde os primórdios da humanidade. Então não é coisa instituída agora, mas que veio com o passar do tempo se desenvolvendo. Numa sociedade como a nossa, num planeta de provas e expiações como a Terra, onde a gente ainda não consegue entender o real valor do espírito, né? O real valor da moralidade, da vida espiritual, presos muito ao materialismo, a gente acaba por se perder nesses conceitos todos. A gente acaba por errar diante de todo esse quadro da vida social e dessa diversidade social que existe. Que vale a pena a gente destacar no capítulo do Livro dos Espíritos, da Lei de Igualdade, a gente vai encontrar Kardec perguntando aos espíritos se essa desigualdade social fazia parte então da lei de Deus, e os espíritos respondem a ele que não, que isso não é de Deus, isso é instituído pelos homens. E logo na pergunta seguinte, Kardec pergunta se um dia isso vai acabar, e aí os espíritos respondem que isso terá um fim quando nós percebermos que a única diversidade que existe entre nós é a diversidade da nossa evolução espiritual. Isso é que nos distingue uns dos outros, né? E que dia virá em que nós nos amaremos como irmãos, que nós teremos uma vida em plenitude no campo da afabilidade, da doçura, da gentileza, da preocupação com o próximo, o desejo de servir ao invés de ser servido. Então nós entendemos que a gente caminha por esse processo. Os equívocos tomados, né, vividos pela sociedade na busca de uma identificação maior com o materialismo, isso faz com que as situações humanas hoje sejam vividas nessa precariedade que a gente vê e que é assustadora. Né? A gente vê um disparate muito grande entre as coisas que acontecem na nossa vida e na vida das pessoas que comungam com a gente, do mesmo espaço, às vezes do mesmo local, de dentro da nossa família, do nosso local de trabalho, da nossa vizinhança. É assustador quando a gente vê isso. Você passa, por exemplo, para quem vai ao Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que você vê um bairro considerado um bairro nobre, você vê assim o contraste que existe quando você sai dali, daquela área de concentração desse bairro, e logo depois, bem próximo, você passa pelas favelas, né, podendo avistá-las até mesmo desse local, e ao mesmo tempo você vê o abandono do poder público, né, de tudo que envolve, das pessoas, da sociedade como um todo. E são seres humanos que estão ali compartilhando espaços, compartilhando as suas vivências, tentando se ajustar, tentando cada qual dar conta da sua vida da melhor forma possível.
Então, a Joana coloca para nós que esses contrastes todos, né, daquele que tem a mesa farta e do outro que ainda se alimenta do lixão, ela coloca que esse distanciamento, isso é de origem das nossas vaidades, de pura vaidade, de puro egocentrismo, né, do orgulho que nos faz às vezes sentirmos melhores do que o outro. É triste ver e tratar de uma questão como essa. Quando a gente assiste pela televisão ou pela internet, o jornal, o que a gente vê e ouve disso, isso nos revolta intimamente, né? Porque existe uma revolta no sentido de que isso passa quase que inconcebível pelo nosso pensamento. Entretanto, a gente precisa entender e nos vigiar se nós não estamos sendo replicadores desse comportamento de forma muito sutil, sem às vezes perceber. Então, Joana faz uma advertência de que essa problemática existe desde o início da humanidade. Ela coloca para nós que a presunção, por sua vez, dividiu a sociedade em raças. Olha como que a coisa tem que estar sendo dessa matriz do materialismo, né? Desse apego às coisas materiais que faz com que uns se sintam melhores do que o outro. Então é o mundo dos privilégios que acaba por segregar, por dificultar o acesso de inúmeras pessoas, de outras tantas merecedoras até de informação, de cultura, de saúde, de alimentação, de lazer, de tudo isso, né? De uma dignidade íntima de vida como cidadão que nasceu e que faz parte do solo de cada país e que traz em si essas estruturas de potencialidades vividas, sentidas e nem sempre reconhecidas. Ela coloca que a Revolução Industrial, ela vem num período, né, contribuir muito para que essa separação das pessoas se dessem no mercado, onde a pessoa ia trabalhar por baixos salários, cada vez tendo que produzir esse ganho para os donos das empresas, né? E que a sociedade, de certo modo, à medida em que isso foi se dando, a sociedade vai buscando um senso de liberdade, de identificação. Então, muitas lutas sociais existiram para que uma certa igualdade de direitos fosse colocada, né, para cada país, nessa estrutura de que todos são filhos da nação e que merecem a sua oportunidade de crescimento e de vitória. Mas que mesmo assim, Joana coloca que mesmo assim, ou seja, mesmo que hoje leis impeçam que a pessoa tenha algum comportamento vil em relação ao outro, ou seja, os direitos humanos, eles vieram, né, para colocar uma certa ordem nessa relação dessa diferença de classes e tudo mais, ao mesmo tempo que isso veio promulgar uma certa ordem e que gera consequências, ainda assim existe uma escravidão que nasce no desrespeito, que nasce no abandono, que nasce na atitude sutil do cotidiano, aonde o indivíduo exerce sobre o outro um poder do qual ele se acha merecedor, do que ele acha detentor, e torna o outro um ser invisível. Ela coloca no parágrafo a seguinte colocação: a evolução dos direitos humanos e as contínuas lutas pela liberdade alteraram de alguma forma as estruturas dos povos.
a ponto de serem considerados crimes quaisquer manifestações de antagonismos ao próximo por questões de raça, de crença, de partido, de situação econômica e por aí. Então ela fala disso que eu estava colocando para vocês. Mas aí ela diz assim, nada obstante, parágrafo seguinte, nada obstante, a inferioridade moral que predomina em alguns bolsões sociais constituídos por pessoas conflitivas vem dando lugar a uma conduta cruel na relação aos demais, aqueles que estatuem os irmãos invisíveis, as pessoas ninguém. Então, olha o que ela coloca, que essa atitude de tornar o outro um ninguém para si, elas têm a sua solução no campo da moralidade. Porque se existem as leis, né, que vão garantir ao indivíduo a sua igualdade de direitos, né, e resguardar certos pontos de vista, a gente tem visto ao longo da vida em sociedade que isso não tem impedido que inúmeras violências, crimes sejam cometidos contra os irmãos, e esses motivados pelos sentimentos de orgulho e de vaidade. São de toda a ordem, violência física e violência moral, verbal, não é? Então, quando Joana fala que apesar dessas leis, a inferioridade moral ainda predomina. Então, o campo a ser tratado é o campo da moralidade. Mais uma vez, a gente retoma o trabalho importante do processo educativo das almas, da formação do indivíduo naquilo que é uma atitude ética, de comportamento ético, de um comportamento educado, né, na polidez social que é necessária, mas ao mesmo tempo enfatizando a necessidade da educação moral, dada pelas escolas, né, pelas escolas religiosas, na formação familiar, que é o lugar mais importante desses elos de conhecimento, de moralidade, né, do exemplo de seus pais aos seus filhos, nas relações com as pessoas, né, enfim. Então, Joana vem colocar para nós que o mal, nesse aspecto, ele existe porque a gente ainda não conseguiu atentar para a educação moral que nós precisamos empreender. Para que a gente pudesse entender de quem que ela estava se referindo quando ela fala dessas pessoas ninguém, no parágrafo seguinte ela diz o seguinte, olha, sempre marginalizados, os pobres e os sofredores estão sendo empurrados para fora do meio social elegante, para os porões da imundície, os pardieiros infectos, as sombras das marquises, as portas cerradas dos edifícios, para a noite ameaçadora. Olha, Joana está falando do que a gente vê todo dia na mídia. Todo dia na mídia. Essa semana tivemos notícias de irmãos nossos que quando o dia amanheceu estavam mortos na cidade de São Paulo. Porque o frio foi intenso demais. E quantos guarda-roupas abarrotados de mantas. É triste isso.
quantos são vitimados pelas mentes doentias que sofrem a violência de ser ateados aos seus corpos o fogo, porque são pedintes, porque têm para estes algo que os incomoda, um espírito conflitante, como diz Joana no parágrafo anterior. Dessas pessoas que Joana diz. Outro dia eu assistindo aí um canal de TV, um filme, vou lembrar, mas também não vale a pena. É uma cena em que duas empreendedoras entram no local de trabalho e aí chega a pessoa próxima que é quem vai servir, quem atende as necessidades, como se fosse assim um secretário, alguma coisa assim. E a outra vira e fala assim, qual que é o nome dela? E a outra fala, não sei, para que isso não importa, né? Isso não importa. Nas grandes empresas, Joana faz uma advertência mais adiante do uso dos uniformes, que a Joana fala que com o tempo, né, que a sociedade vai se tornando cada vez mais organizada, né, com ares de que está com progresso, muito tecnológica, muito cheio de padrões de comportamento, as empresas com padrões disso, padrões daquilo, e as pessoas trabalhando sempre seguindo padrões e tendo que ter um nível de eficiência muito grande, enfim. Joana coloca a questão do uso das indumentárias, né? Ela fala num parágrafo aqui mais adiante, ela diz assim, ó, como último recurso para cada vez mais criar essa divisão, para cada vez mais separar, ela coloca assim, como último recurso, os algozes do poder apelaram para o mecanismo do uniforme, sob a desculpa de higiene e identificação, porém, diferenciando-os e assinalando os limites de onde se devem encontrar, tornando-se invisíveis. A indumentária, ou seja, a vestimenta, oculta a criatura, sujeita a situações penosas, aos cômodos escusos para afligir a consciência dos seus amos, que a detestam, embora não possam viver sem a sua contribuição, qual ocorria nos dias inconcebíveis da escravização negra ou de outra raça qualquer. Então, por que Joana traz isso? A gente vai fazer uma leitura assim, Joana tá falando então que ninguém tem que usar uniforme. Não, a questão não é essa. A questão não é essa. Olha a sutileza com que Joana traz esse aspecto. A Joana tá colocando que dentro de uma empresa, dentro de um local de trabalho, do que for, as hierarquias são bem definidas, ou seja, quem manda, quem obedece, quem vai servir, quem está no último escalão dessa organização, ainda pela vestimenta. É disso que ela está colocando. E ela coloca que isso foi então, ainda isso é um pensamento de que todos ali estão aproveitando desse orgulho, dessa divisão de que eu sou melhor do que você, porque eu faço serviço, você faz o outro, quando na verdade para uns os uniformes vai ser então orgulho, porque né, a pessoa se destaca, e para outros humilhação. É nesse aspecto que ela está colocando, né? Para a gente pensar até que ponto os detalhes do comportamento humano, de uma sociedade que ainda não parou para pensar
na pessoa em si, né? É claro que dentro de uma empresa tem aquele que vai pensar, né? Tem aquele que vai organizar as coisas, tem aquele que vai executar as coisas, tudo isso, mas todos têm o seu valor. São mesmo aptidões, são condições desse trabalho, né? Que cada um tem a desempenhar, mas todos são irmãos. Aquele que serve o cafezinho, né? Aquele que lava os banheiros, aquele que varre o chão, aquele que molha as plantas, aquele que executa uma planilha, aquele que faz um discurso, né? Aquele que pensa o discurso que o outro vai fazer, tudo isso é uma engrenagem só de um trabalho único para o bem comum da empresa. Então é nesse sentido que a Joana está colocando, que numa sociedade cristã, todos nós somos irmãos e a roupa não nos deveria diferenciar. Como é o que acontece hoje, fora mesmo das empresas, daqueles que conseguem vestir-se com roupas de grife e daqueles que não. Então, a vida dessa desigualdade toda, ela é fruto das nossas atitudes, ainda muito impensadas, muito insensatas. Então, Joana fala desses todos, né? E ela diz o seguinte, é muito importante esse parágrafo dela aqui. Avançando as legislações, embora não alterando muito o comportamento dos fanáticos e desalmados de toda a espécie, né? Aquilo que a gente estava falando no parágrafo anterior, ela falou, apesar de ter essa legislação, ainda existe uma ação, né, que se faz de humilhar, de tornar o outro um ninguém, que a gente precisa cuidar. Então é disso que ela está falando aqui, avançando as legislações, embora não alterando muito o comportamento dos fanáticos e desalmados de toda espécie, que se isolam nas suas ilhas de fantasia, endinheirados e pobres de valores morais, miseráveis, portanto, igualmente conseguiram uma forma de espezinhar os menos aquinhoados com os valores amoedados. Então ela está querendo dizer assim, que mesmo esses que vivem ali no seu mundo de fantasias, achando que ele é, né, superior a outro em alguma coisa, ela diz que eles são pobres de valores morais. Então, tão miseráveis quanto os outros miseráveis da ausência do material. E aí ela diz que eles então arrumaram um jeito de espezinhar. Qual é esse jeito? A total indiferença. Ou seja, tornaram-nos, ela continua aqui, invisíveis. Olham-nos e não os veem. Passam por eles e não os percebem. São beneficiados por incontáveis deles, mas eles não são ninguém. Olha isso, meus irmãos. E ela diz então que a soberba, né? O egotismo, ou seja, o apreço, né? A si próprio, ao seu ego, isso são doenças sérias, graves do caráter da alma. E aí nós podemos estar ouvindo uma lição dessa e falando assim, mas eu não sou rico, não tenho dinheiro, eu trabalho, ganho meu dinheiro, né, no fim do mês, sustentar a minha família. Ou então fala assim, mas eu não tenho empresa, eu não tenho nada disso. A mensagem não tá muito para mim, não. Mas a gente precisa cuidar disso. Porque, meus irmãos, a situação é séria demais da conta.
A pergunta que nós temos que fazer nesse contexto, que é uma reflexão íntima, e como eu estava dizendo lá no início, muito séria, primeiro é se a gente nessa existência se sentiu em algum momento essa pessoa ninguém. Se em alguma situação de vida alguém nos fez nos sentir essa pessoa ninguém. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Se a nossa resposta for não, nós temos que ser gratos a Deus. Porque é das provas mais difíceis, uma das mais difíceis, né? Viver dessa forma. Então, se a gente não passou por isso, a gratidão a Deus por nessa encarnação a gente está conseguindo ter o nosso espaço, o nosso lugar, a nossa identidade garantida com as pessoas com as quais nós convivemos, né? Se as oportunidades surgiram para nós de trabalho, se a nossa mesa não falta o de comer, fruto desse nosso trabalho, se a gente consegue ofertar aos filhos as oportunidades que eles necessitam, ou seja, se a gente nunca foi humilhado, esquecido, a gente tem que ser grato a Deus. Se a resposta para essa pergunta é que sim, que em algum momento ou em diversos momentos da nossa vida nós nos sentimos assim, essa pessoa ninguém, então nós sabemos por experiência a dor que é viver uma situação dessa. O quanto é danoso para o nosso equilíbrio emocional, para o nosso equilíbrio psíquico, viver uma situação dessa. As estruturas emocionais que compõem a alma reencarnada, ela vem marcada por essas experiências do passado. Quantas encarnações desse teor muitos já passaram? Quantos renascem trazendo consigo um sentimento de menos-valia e que são reforçados pelo comportamento do outro que está próximo de si? A vida é feita de construção para o melhor. Nenhuma alma reencarnada, seja ela quem for, em que situação esteja, deve ser impedida de deixar-se perceber, viver na sua plenitude, sendo reconhecida no seu valor moral, no seu valor de existência, de cidadão. Como que isso é importante? Como que é importante alguém ter um trabalho digno e da honra desse seu trabalho honesto sustentar os seus? Isso é bonito demais, e não importa que tipo de serviço a gente esteja realizando. Então essa pergunta, ela é forte para nós. E ela é de reflexão para as duas respostas que nós dermos. Entretanto, o convite que a irmã Joana de Ângeles faz é de que a gente entenda a transitoriedade daquilo que hoje a maioria de nós dá tanta ênfase. Porque o dinheiro do qual nós nos usamos, ele não é nosso. Porque ele nem vai com a gente. Quando a morte chegar, meus irmãos, isso tudo fica por aí. Os títulos de nobreza se perdem. A beleza se esvai. Então, o que hoje é motivo de referência,
de poder para humilhar o outro é extremamente transitório. Por isso que Joana fala que estes são miseráveis dos valores morais quando imputam ao outro esse estado servil, humilhante, em nome de um poder que é extremamente transitório e sem sentido. Ela vai seguindo adiante, dizendo o seguinte, olha como é que ela coloca isso aqui para nós. A jornada terrestre é sempre uma bênção que se pode converter em escada de ascensão ou abismo de horror. Isso conforme a direção que a gente der, não é? Indispensável investir-se nos valores morais, superando as utopias, ou seja, as fantasias, as ilusões da superioridade ou privilégios. O que hoje é saúde, beleza, poder e glória, no outro momento faz exatamente o oposto. Aí ela fala assim, Tácita, Clara, cuida de observar como te comportas em relação ao teu próximo invisível. Olha isso. Então a mensagem que fica para nós disso aqui é de que nós precisamos cuidar das nossas atitudes em relação ao outro. Se não vivemos isso, não temos ideia do quanto isso faz sofrer, sejamos gratos a Deus e olhemos para o outro. Se já vivemos isso, sabemos o quanto dói, então precisamos olhar com cuidado para que o outro não sofra da maneira como a gente sabe que dói. Não é? Vale contar um caso que o Divaldo narra. Divaldo narrou esse caso numa conferência que teve no ano de 2016. Divaldo disse que foi fazer uma viagem à África do Sul e que nesse período de viagem foi recebido por alguns amigos que queriam que ele fizesse uns safaris, algumas coisas assim. O Divaldo, com todo o jeitinho dele, cuidadoso com a doutrina espírita, falou que tudo bem, que ele faria, retribuindo essa gentileza, mas que a partir das 18 horas da tarde, né, 8, 18 horas, assim, iniciando a noite, que ele iria falar de espiritismo, nem que ele tivesse que falar para os elefantes, para os leões, para que ele tivesse que falar. E assim foi combinado, Divaldo ficou lá durante esse período de uma semana. E aí, num desses dias, levantou-se, foi com esse grupo de pessoas de poder aquisitivo alto, segundo ele, fazer o desejum num restaurante muito chique e tudo mais. Então, ele estava lá, sentado, diante de muitas, né, louças chiques, aquele universo todo, e Joana de Ângeles aparece para ele, brincando com ele, porque que ele estava naquele lugar, e ele disse então que estava ali acompanhando os amigos, e aí ela olha para ele e diz, está vendo aquele garçom? Eu quero que você dê um abraço naquele garçom, você vai lá agora e vai dar um abraço nele. E a primeira atitude de Divaldo foi de estranhar como que ele ia levantar ali, dar um abraço naquele irmão, né? Naquele garçom, acompanhado daquelas pessoas que ele estava ali, que ele sabia que essa atitude iria de certo modo incomodá-los, que essa atitude iria de certo modo feri-los de alguma maneira. Então a primeira atitude dele foi dizer para Joana que não seria possível fazer isso ali. Ela falou, não, você vai fazer, você vai dar um abraço. Então ele pegou
pediu a esse garçom leite quente. E o garçom vai e traz o leite. Quando ele traz o leite, o Divaldo levanta e dá um abraço apertado, um abraço extremamente carinhoso nele. O garçom estranha também, fica aquela situação. Divaldo fala que todo mundo olha, estranha aquilo. Divaldo conta isso com muito sorriso no rosto, né? O garçom não sabia o que fazia. Ficou aquela situação constrangedora ali para todo mundo e ele abraçou carinhosamente, um abraço apertado, quem abraça um amigo e tudo mais, e saiu, o dia passou. No dia seguinte, Divaldo não conseguiu levantar, porque estava para fazer o desjejum, estava com uma indisposição, que segundo ele já era comum, de estômago. Então esse garçom, sabendo que o Divaldo não tinha descido, notou a diferença dele, foi até o apartamento dele, levou um monte de chás, né, para ele, biscoitinhos, aquela coisa toda. Enfim, no meio dessa situação toda, Divaldo conversa com ele e ele se joga aos pés do Divaldo chorando muito, 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 dizendo que ele tinha uma doença, que ele não tinha como tratar dessa doença e que ele estava muito grato porque ele, na vida inteira dele, ele nunca tinha sido abraçado por um branco. Ele era um garçom negro, então ele disse que não, ele tinha sido abraçado por nenhum branco. Joana fala ali naquela hora para Divaldo que ele iria se curar daquela doença. Divaldo acolhe em choro, em pranto. Divaldo também se emociona muito com aquele irmão e esses amigos do Divaldo cedem o valor financeiro para o tratamento que esse homem precisava. E Divaldo passa a ter ali um amigo com quem troca correspondências, mandando para ele obras da doutrina espírita. E este homem se cura da doença e vai trabalhar pela doutrina espírita naquele local em que ele vivia. Ele era casado, tinha uma esposa e 3 filhos. Bom, Divaldo fala nesse dia que ele narra o caso que a espiritualidade estava trabalhando em prol dessas ações, do olhar que nós devemos ter para aqueles que estão próximos de nós. Divaldo, na sua fala, estende isso aos filhos, dos pais que às vezes não enxergam seus filhos, que são invisíveis aos seus olhos, das esposas para os maridos e vice-versa, e das pessoas que nos atendem, seja ele a pessoa que nos traz o jornal, a pessoa que traz o botijão de gás na nossa casa, da pessoa que trabalha na quitanda, da pessoa que está na padaria, daquele que está que é o trocador de ônibus, dessas pessoas trabalhadoras que estão nos servindo, nos amparando, daquele que serve ali na nossa casa, né, como o secretário do lar, ou seja, o cuidado que a espiritualidade já estava tendo naquele momento de despertar os corações para esse trabalho de união entre os seres, de respeito ao próximo, para que nós pudéssemos vencer o nosso orgulho, para que nós pudéssemos vencer o nosso egoísmo e nos entender verdadeiramente como uma grande família. É triste você pensar que você tem um cidadão que relata que nunca na vida dele, um homem adulto, pai de 3 filhos, que nunca tinha sido abraçado por um branco. Então, quando Joana volta lá no início do capítulo, ela fala, né, que a nossa vaidade gerou o preconceito vão, a gente precisa refletir sobre isso. Que preconceitos a gente tem em relação ao nosso próximo, que atitudes a sociedade exige da gente enquanto cidadão espírita,
cidadão cristão, que segue a Jesus, que entende as leis imortais, que compreende a temporalidade das coisas materiais, que atitudes nós devemos ter, que comportamento a vida e Deus espera de nós. É preciso pensar sobre isso. Ela vai adiante e diz assim, olha, tu que conheces Jesus, tá falando isso para nós, né? Que os preferiu, ela falando ali dos que são os abandonados, marginalizados, os pobres, os sofredores, né? Tem cuidado e saúda-os com afabilidade. A pobreza deles não te afetará. O seu sofrimento não te contaminará, mas a tua gentileza, a tua humanidade farão que se sintam vivos, que tenham nome, que retornem à condição de pessoas. Faze mais, distende-lhes as mãos e aperta as deles com um sorriso na tua face. Ela diz, meus irmãos, para finalizar essa lição, que convida-nos a todos, independente do poder aquisitivo que temos, do poder que exercemos, independente disso tudo. Olha o convite da Joana. Ela manda assim, estende a mão, dá um sorriso, cumprimenta, fala um bom dia, surpreenda o outro com um gesto de afeto, com um carinho. Perceba aqueles que estão ao nosso derredor, necessitando de ser encorajados, de se sentirem amados, de se sentirem importantes. Não é importantes para eles mesmos, importantes porque são espíritos reencarnados. Não é o importante do orgulho exacerbado, não. Porque é importante sim, cada um de nós é importante. Cada pessoa é importante para a vida e a vida é necessária para todos. Né? Para a gente não ter mais, ver pessoas passando fome, morrendo de frio, ou mesmo trabalhando e tendo que cada vez mais se tornar invisíveis. Quanto mais invisíveis, dependendo de onde trabalham, é a melhor atitude. Isso é muito ruim, é muito ruim. Mesmo que a gente fala assim, tá cada qual cumprindo dentro da lei de ação e de reação, então também estão ali vencendo o orgulho deles mesmos. Mesmo que as coisas sejam dessa forma, o pensamento nosso não é esse. Nós não devemos julgar ninguém. A nossa atitude sempre tem que ser a da bondade em relação ao outro. Sempre, sempre a de estender as mãos aos aflitos, aos que choram, aos que sofrem. Poder ver o sorriso no rosto de alguém é muito importante, é muito bom. Às vezes um gesto pequeno faz isso. Às vezes uma coisa tão delicada, tão fácil da gente fazer, proporciona para o outro extrema alegria. E é nosso dever como cristão. Mas isso não vai surgir de leis, que elas existem, as coisas continuam. Isso vai nascer do coração desperto no Cristo. Então a mensagem da Joana de hoje é de que a gente estenda as mãos porque o nosso coração já está estendido para eles.
que a gente jogue o nosso olhar, sorriso, a alegria de ver o outro, porque o nosso coração já se antecedeu nessas emoções. Então é trabalhar o nosso coração, porque a vida nos é dada com verdadeiros dons para servirmos, para amar, principalmente amar. Joana finaliza assim, olha, quando quase todos abandonaram Jesus, seus amigos, seus beneficiários, um ladrão ao seu lado, também numa cruz, exaltou-o, pedindo-lhe que dele se lembrasse no seu reino. Para onde fugiram os curados?